convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E Maria então disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou dos tronos poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje nós temos a alegria, nesse final de semana, dia 15, de celebrarmos a solenidade da Assunção da Virgem Maria, da nossa Mãe. Maria, que é elevada em corpo e alma ao mais alto dos céus. Essa solenidade é um dogma da nossa fé. Um dogma que foi proclamado por Pio XII no ano de 1950. Nossa, foi proclamado tão tarde esse dogma? Sim, proclamado foi, só no ano de 1950. Mas essa é uma realidade que a Igreja sempre acreditou e sempre celebrou desde os primeiros séculos da sua existência. Ela tinha um outro nome, era a festa da dormição de Nossa Senhora. Nossa Senhora que dormiu e foi elevada pelos anjos ao mais alto do céu, para a presença de Deus. O Papa só confirmou aquilo que já era fé secular da nossa Igreja, que Maria foi assunta ao céu. O que tem de especial no fato de Maria ser assunta ao céu? Nós celebramos e professamos a nossa fé e cremos que a Virgem Maria, ela foi elevada ao junto de Deus em todo o seu ser, em corpo e alma. A gente entendeu o que é isso? Nós, quando morremos, todos os seres humanos, quando morrem, o nosso corpo morre. O nosso corpo fica. O nosso corpo vai ser enterrado. E ali vai decompor, e ali vai ficar. Mas a nossa alma, que é imortal, não morre. Então é a nossa alma que, quando nós morremos, já vai ter um encontro com Deus. E diante de Deus, já vai ter o seu juízo particular daquilo que fez e que não fez aqui nesta terra. E a partir desse juízo particular, nós vamos receber de Deus a sua sentença. E aqueles que vão para o céu diretamente, que é o lugar onde o Senhor deseja que todos nós possamos ir, vai para o céu, mas vai somente a sua alma. O corpo vai continuar lá, o corpo vai se decompor,
até o dia da ressurreição final, até o dia em que Jesus voltar para ressuscitar os vivos e os mortos. Aí sim, o nosso corpo também. Nós cremos, vamos dizer, no credo da ressurreição da carne. Aí o nosso corpo também vai ressuscitar. E nós vamos viver na Jerusalém Celeste, no céu, em corpo e alma, somente no final dos tempos. Por enquanto, todos os outros santos que estão no céu, somente a sua alma está no céu. O seu corpo está ali, morto e enterrado. Em Maria, essa realidade que um dia todos nós vamos participar, ela foi antecipada. Maria já subiu ao céu em corpo e em alma. O corpo dela não conheceu a corrupção, não apodreceu. O corpo dela foi elevado ao mais alto do céu, a exemplo do seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que também foi elevado ao céu em corpo e alma. Então Maria antecipou em si aquilo que um dia nós iremos receber no final dos tempos. Essa é a grande graça que nós recebemos hoje. E esse é o grande privilégio que a Mãe do Senhor mereceu receber no dia da sua Assunção. Ela está toda junto de Deus. Mas por que Maria recebeu isso? Não é? Porque logo ela, tem muita gente que diz, né? E que ela tem de diferente? Ela é uma mulher qualquer, né? Será? Acho que a gente precisa ler um pouco mais a Bíblia. Nós vamos descobrir que a Virgem Maria não é uma mulher qualquer. Maria, ela recebeu esse privilégio, meus queridos irmãos e irmãs, porque ela, somente ela, foi a Mãe de Deus. Somente ela gerou o próprio Senhor, o próprio Salvador no seu ventre. Ela foi escolhida desde toda a eternidade para ser Mãe de Deus. Somente Maria verdadeiramente viveu como filha de Deus Pai. Foi mãe de Deus Filho. Somente Maria foi esposa autêntica do Deus Espírito Santo. A relação da Virgem Maria com a Santíssima Trindade é tão íntima, tão íntima. Somente Maria, meus queridos, por causa de Jesus Cristo, foi concebida sem pecado original, foi preservada da mancha do pecado original, foi criada pura, sem pecado. Somente a Virgem Maria, meus irmãos e minhas irmãs, foi virgem antes, durante e depois do parto. Somente a Virgem Maria, a esposa do Senhor, somente a Virgem Maria é a Arca da Aliança. A nova Arca da Aliança. É muito interessante o encontro de Nossa Senhora com Isabel, né? João Batista pula de alegria no ventre de Isabel quando encontra com a Virgem Maria. E quando encontra com aquele que a Virgem Maria já trazia no seu ventre, Jesus Cristo, nosso Salvador. A reação de João é a mesma reação de Davi, do rei Davi. Quando ele está diante da Arca da Aliança, está sendo transportada, Davi pulava, dançava, se alegrava, porque estava diante da Arca da Aliança, porque na Arca da Aliança continha as tábuas da lei. O próprio Senhor estava ali. Da mesma forma, João Batista pula de alegria no ventre de Isabel, porque estava diante da Arca da Aliança. Maria é a nova Arca da Aliança que traz em si o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. Somente a Virgem Maria é essa mulher com uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher que pisou na cabeça da serpente, essa mulher que venceu o dragão. Somente Maria tem a lua debaixo dos pés, a lua incertezas desse mundo. Somente a Virgem Maria
toda pura. Olha, e eu podia ficar falando aqui da Virgem Maria há muito tempo, hein? Para a gente ver que não é à toa, não é por acaso. Ela não é uma mulher qualquer. Ela é a Mãe de Deus e nossa Mãe. E por isso, hoje, goza da realidade suprema, da glória do céu. A rainha, como disse o Salmo, que está do lado do grande Rei, o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, ela mereceu receber essa graça que hoje nós estamos celebrando. Maria está no céu. E Maria no céu, celebrar a sua assunção, nos deixa diante de uma realidade maravilhosa, que nós temos um lugar em Deus. Nós temos um lugar no céu, meus queridos. Tem uma música do Dunga que diz assim, né? O meu lugar é o céu, é o céu, é o céu, é lá que eu quero morar. O nosso lugar é o céu. O nosso lugar é viver eternamente na presença de Deus. O nosso lugar, meus queridos, é sermos tudo com um todo, com o nosso Senhor. Jesus, ele morreu. Jesus, ele ressuscitou exatamente para isso, para abrir para nós o paraíso, as portas do céu. E lá é o nosso lugar, lá é o nosso destino. E Maria, ao entrar de corpo e alma, ela nos revela que é possível sim o céu, é possível sim a gente viver a eternidade feliz diante de Deus, é possível sim nós vivemos inteiramente em Deus. Que esta nossa vida, que essa nossa existência possa ser essa busca. Que nós possamos, como cristãos, andar assim com os pés no chão, e temos que andar com os pés no chão no mundo em que nós vivemos, mas que o nosso olhar, nosso coração esteja no céu, esteja na plenitude, esteja na recompensa, nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. O nosso destino é o céu. O destino da Virgem Maria foi o céu. E é aqui que está a grande certeza da nossa vida. O nosso lugar é o céu. Nós temos um lugar em Deus. E Ele nos espera lá. Mas para que nós um dia possamos viver inteiramente em Deus no céu, Maria nos revela que no ser humano existe um lugar para Deus. Que no meu e no teu coração, que na minha e na tua vida, existe sim um lugar aonde Deus possa morar, habitar, permanecer, iluminar com o seu Espírito, com a sua palavra. Em nós existe um lugar para Deus. E Maria foi a que mais viveu essa realidade, porque ela era toda cheia de graça, ela era repleta da graça. Aquela mulher, ela é repleta de Deus. Deus encontrou nela uma morada perfeita, um lugar onde habitar, um coração apaixonado, alguém que o amou com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força. Aí sim, o poderoso fez maravilhas na vida dessa mulher, porque ela foi repleta do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus quer habitar em nós, Deus quer viver em nós, Deus quer falar por nós, Deus quer agir por nós, em nós, nossa vida, no nosso coração. Maria se abriu, e nós também possamos nos abrir. Parece que às vezes nós temos medo de Deus, e nós vamos guardando outros lugares para outros deuses na nossa vida. Abramos o nosso coração, deixemos que Deus habite em nós, deixemos que Ele preencha o vazio que nós temos no nosso coração. Somente Ele pode preencher, encher de sentido. Em nós existe um lugar para Deus. E a nossa vida só vai resplandecer se
se nós deixarmos Deus morar, habitar e agir em nós, como fez a nossa mãe Maria. Meus queridos, todos nós um dia ressuscitaremos em Cristo. Nós somos chamados a ressuscitar com Ele, nele e por Ele. Como hoje, admiravelmente, a nossa mãe ressuscitou. Para que isso aconteça, duas realidades são fundamentais. Para que Deus habite em nós, igual habitou na Virgem Maria, duas realidades são fundamentais, duas virtudes são fundamentais. Primeiro, Isabel disse para ela: bem-aventurada aquela que acreditou. Maria, sobretudo, foi uma mulher de fé. Ela acreditou. Em todas as circunstâncias da sua vida, ela acreditou. No impossível dela ficar grávida pelo Espírito Santo, ela acreditou. Na possível rejeição que ela podia ter, ela acreditou. No abandono, no desprezo, para ter o seu filho em Belém, ela acreditou. Na fuga para o Egito, na perseguição, ela acreditou. Na vida familiar, do lar de Nazaré, durante 30 anos, ela acreditou. Ao ver seu filho na cruz, ela acreditou. Ao receber o seu filho nos braços, ela acreditou. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque irá se cumprir tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu. Fé. E fé. Quão triste é a vida do homem e da mulher que não tem fé, que não acredita em nada, que não acredita em Deus, que não acredita na salvação. Que vida vazia, que vida triste. Como a fé expande o nosso coração, expande a nossa vida e nos faz vivermos muito melhor. Fé, meus queridos, que nós temos um Deus que nos ama e que nos salva e que nos espera no céu. Maria acreditou. E possamos também nós renovar a nossa fé. E por fim, Maria diz: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Maria foi uma pessoa extremamente humilde. Humilde, vazia de si mesma. Uma pessoa completamente entregue nas mãos do Senhor, do Espírito Santo, na ação de Deus na sua vida. A humildade da Virgem Maria. Aprendemos dela a ser mais humildes. Às vezes a gente é muito soberbo. Às vezes a gente se acha muito. Às vezes a gente se considera melhor que os outros. Às vezes a gente olha para os outros, pelo defeito dos outros, de cima para baixo. Às vezes até diante de Deus, a gente se acha: é porque eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso. Por que Deus deixa acontecer isso comigo? Mas eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus olhou para a humildade da sua serva. Nós, meus queridos, somos muito pouco e podemos muito pouco. Sem a graça, sem o poder, sem a misericórdia e sem o amor de Deus na nossa vida. Maria é grandiosa e está no céu porque ela foi pequena, humilde, simples. Como Deus deseja encontrar corações humildes para ali habitar, reinar e governar. Vamos pedir à Virgem Maria, no dia dessa solenidade, esse dom e essa graça. Que busquemos essa vida, que sonhemos com o céu. Que saibamos que lá está o nosso lugar definitivo. Que possamos viver a nossa vida deixando que Deus habite em nós, porque em nós há lugar para Deus. Que vivendo uma vida com muita fé e muito humilde diante do Deus e dos outros, um dia, a exemplo da Virgem Maria, primeiro a nossa alma possa ir para o reino dos céus. Mas no dia que o Senhor voltar, também
seremos semelhantes a Ele em tudo. O nosso corpo e a nossa alma estará no céu. Que Nossa Senhora da Glória nos ajude, e assim seja. Meus queridos